bem aí? Melhor assim? Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jalles, durante a qual serão discutidos os resultados do primeiro trimestre da safra 2025 e 26. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e ao final da apresentação será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do primeiro trimestre da safra 2025 e 26 também podem ser acessados no site de relações com investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está o Sr. Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui em mais um call aí com os nossos investidores, analistas. Agradeço a participação de todos. Esse ano, a gente, esse, esse primeiro trimestre, né, da safra 25-26, a gente começou aí com essa situação de menor produtividade, né, que a gente vai falar um pouquinho, né, a gente já tinha soltado o guidance ali inicial, com uma quebra de 4% em relação ao que a gente estimava aí no começo da safra, aquele guidance que a gente soltou no mercado em junho, e a gente tinha uma expectativa, né, de uma melhora, né, depois do primeiro terço da safra, né? E não foi o que a gente percebeu. Então a gente acabou de fazer uma revisão, né, que foi soltado em fato relevante ontem à noite, né, de uma safra menor, que dá uma quebra, é 5,4% abaixo daquilo que a gente inicialmente falou, do guidance de junho, mas é 10% a menor, né, do que aquilo que seria uma produtividade normal esperada por nós. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Foi um trimestre que a gente teve um embarque forte aí de orgânico, né? Aquele embarque que tinha ficado para trás ali na safra passada por questões logísticas, né? Acabou que foi um trimestre com embarque grande de orgânico. Vamos falar também, né, da novidade aí, da questão do tarifaço e como nós estamos fazendo para mitigar isso no impacto aqui na Jales. Bom, a gente aqui vamos seguir uma agenda hoje, né, da visão de mercado, depois os destaques tanto operacionais, comerciais e financeiros, e falar um pouco do guidance e de tarifa dos Estados Unidos, tarifa Trump. Bom, sobre o balanço mundial de açúcar, né, a gente, né, esse número é o número atualizado da Datagro, né, consultoria liderada pelo Plínio Nastari, que faz parte do nosso conselho e que é, a gente dá sempre muita importância aí para a visão dele em relação ao mercado de açúcar mundialmente. A gente está tendo um déficit, né, nessa safra que termina agora, mas é esperado um superávit na safra que vem, é o que vem deixando os preços mais pressionados para baixo aí desde o começo do ano. E o que está fazendo, né? A gente sair de um déficit, né, de 5,5 do balanço mundial da safra 24-25 termina em setembro para 0,8 de superávit na 25-26, é exatamente a expansão de produção, né, da Índia, que teve uma quebra de safra no passado e vai para quase 32 milhões, né, 21% de aumento. Tailândia, que está aumentando 1 milhão de toneladas.
União Europeia reduz 1,3, mas Brasil também tem essa previsão de subir 1,1 milhões de toneladas. Agora, a Datagro continua com uma moagem de 606 milhões, ela reduziu um pouco a TR para o Centro-Sul, mas se tiver acontecendo o que a gente está vendo aqui na nossa safra, né, dessa não recuperação da produtividade, é bem provável que a moagem do Centro-Sul possa ser reduzida aí pela frente, né? Quando a gente conversa aí com os pares no setor, né, com os consultores, a gente tem visto que está meio geral essa produtividade persistindo, né, abaixo depois que acabou o primeiro terço da safra, né? Nós já estamos aí hoje com 55% da safra e a gente acabou de revisar, né? A gente revisou, terminou a revisão no final da semana passada, essa que a gente soltou no Fato Relevante. Então, aqui Brasil, né, Centro-Sul, a gente acha que possa ser que venha a ter uma redução dessa moagem, dessa produção de açúcar de 41,3 milhões de toneladas. O balanço, a relação estoque-consumo vai continuar baixa, né? Não é uma relação, se a gente pegar aí da histórica desde 13 e 14, é dos níveis mais baixos e a gente acha que não tem muito espaço para baixa. Talvez hoje a tendência, né, cenário Brasil, é até mais de uma estabilidade para alta nesses preços, né? Bom, já a oferta, o balanço de oferta de etanol no Centro-Sul, a gente vai produzir, enquanto ano passado nós produzimos 34,9 bilhões de litros, o etanol de cana, existe uma expectativa de reduzir aí 3,2 bilhões de litros na oferta de etanol de cana, por quê? Uma safra menor e parte desse etanol está virando açúcar, né, num mix mais açucareiro que nós estamos tendo esse ano. O etanol de milho deve adicionar praticamente 2 bilhões de litros no mercado. Então, a produção da 24, 25, a gente estima em 33,7 bilhões de litros. Como nós temos um crescimento do ciclo Otto, né, que ele cresce muito parecido com o crescimento do PIB, de 700 milhões de litros, e começou o aumento da mistura agora em agosto, né, do anido na gasolina, o E30, que vai também de agosto até março aumentar a demanda em 746 milhões de litros. Então, quando a gente vem para uma disponibilidade ajustada, né, com o crescimento do ciclo Otto, para comparar com o ano passado, é uma redução de 2,6 bilhões de litros na oferta, 7,5% a menos de oferta. Então, continua aquele mesmo cenário que a gente falou no último call, né? A oferta apertada de etanol, e isso faz com que a gente tenha uma expectativa de uma melhora da paridade no decorrer da safra, né? Hoje está na casa de 66, aqui a gente sempre pega o mercado de São Paulo, que é o formador principal de preço, e existe essa expectativa que essa paridade vá subindo e chegue aí no 71%. Isso aqui não é previsão nossa, é a curva que a ECA, que é uma sociedade que faz a comercialização de etanol de várias usinas aí do Centro-Sul, uma expectativa que eles têm que seria um preço bruto de etanol, que hoje está na casa de 3,20 em São Paulo, chegar aí acima de 3,50. Tudo isso tem uma premissa que a gasolina mantenha o mesmo preço que está hoje, né? Que não tenha nem alta nem redução por parte da Petrobras. Então, é um cenário construtivo aí para o etanol durante o ano. Aqui, para finalizar a visão de mercado, a gente até quis trazer aqui para esse call um benchmark feito pelo CTC. O CTC, nesse benchmark, ele tem a amostragem dele são de 175 usinas no Centro-Sul, em Goiás 19 e Minas 22 unidades. Então, é uma amostragem bem ampla, né, que mostra bem o que está acontecendo aí em termos de produtividade no Centro-Sul. Então, quando a gente olha aqui, em Goiás, essa amostragem do CTC também de abril a junho, né? Isso aqui nós estamos considerando
essa amostragem do CTC de abril a junho, que é a mesmo número da Jales. Então, o ATR produto em Goiás está caindo em média 3,9% nesse ano em relação ao ano passado. A, a Otávio Lage, a unidade Otávio Lage, a unidade Jales, está caindo 2,2%. Então, uma queda menor de ATR do que o que está acontecendo no estado de Goiás. Quando a gente vai para o TCH, enquanto Goiás está caindo 14%, Jales e UOL 12%. Então, eu vou comentar um pouco adiante. é, Isso aqui está mais intenso na Jales, era para a gente ter amortecido mais esse. A gente sempre fala, né? Uma das vantagens que a Jales tem diferenciais é a nossa irrigação e que sempre consegue amortecer um pouco aí a nossa o impacto, né, dos eventos climáticos, né? E na Jales, eu já vou até antecipar aqui o que a gente ia comentar um pouco à frente, ela está tendo um impacto maior de produtividade, porque metade do canavial da unidade Jales é orgânico e teve uma tempestade perfeita para o orgânico ano passado, né? O orgânico, a gente não pode usar nada químico, né, para combater mato, ervas, no canavial. E o ano passado teve uma seca grande, e depois teve uma sequência de chuva em outubro, novembro e dezembro, que não deu chance para entrar para controlar mato de forma mecânica e manual, que é como a gente controla o mato e ervas no canavial orgânico. O que aconteceu? Teve uma mato competição e atrapalhou o desenvolvimento do canavial orgânico, então está tendo um impacto maior de produtividade na Jales. Quando a gente vai para Minas Gerais, a gente tem uma TR que caiu 5,3 em Minas, Santa Vitória 7,3. No passado, só fazia etanol nesse primeiro trimestre, ela não fez açúcar. E o ATR produto, o que acontece com o ATR produto? O ATR produto, vamos falar, quando você faz só etanol, ele acaba sendo privilegiado, né? A conversão do produto etanol em ATR, ele acaba melhorando quando você faz etanol. Então, o ATR Campo, que é o ATR que vem do campo, só caiu 1,5 em Santa Vitória. Mas, como a gente faz o ATR produto, deu 7, mas tem um efeito aqui do mix. O mix mais açucareiro impacta no ATR produto. E o TCH de Minas está tendo um impacto aí de 19,7% nesse primeiro trimestre e a gente teve 0,9% melhor que o ano passado. Então, indo aqui para os destaques operacionais da empresa, nós fizemos uma área colhida muito semelhante ao ano passado, 2% a menos, mas uma moagem de 10% a menos, por causa da produtividade. A gente não moeu mais, porque é, reduziu nossa velocidade de moagem, né? Nós tínhamos que ficar mais tempo parado. E isso também é um ponto que a gente vai falar adiante que impacta sempre no custo, né, da cana, porque você dilui, da cana não, do produto, que se dilui menos o custo fixo da empresa. TCH caiu 8,4% ano contra ano, de 91 para 83,4%, e aqui é um outro componente que impacta em custo, né? Porque a matéria-prima, cana, depende, o TCH dela aumenta o custo da cana, e se ela tiver com a TR mais baixo, também você produz menos açúcar e etanol com essa mesma cana. Então, moagem, uma menor velocidade de moagem, somada com TCH mais baixo, um ATR mais baixo, foram ingredientes aí que fez a gente ter um custo maior nesse primeiro trimestre. Aqui é o TCH por unidade, não vou entrar em detalhe. Quando a gente vem para os destaques operacionais aqui ainda, né, o tonelada de ATR por hectare caiu 12%, que impacta diretamente aí no custo. O ATR médio 2,9% a menos. Só para comentar, né? Lá eu falei de Minas e Goiás. Quando a gente olha os dados do CTC para o Centro-Sul inteiro, de abril a junho, teve uma quebra de TCH de 11% e de 4,7% de ATR, né? Quando a gente olha o Centro-Sul como um todo.
Mix de produção, a gente evoluiu, porque Santa Vitória já tinha fábrica de açúcar desde o início dessa safra, está produzindo aquilo que a gente esperava, né? Então está rodando muito bem esse ano. E aqui a gente vai deixar de fazer o mix, vou falar também de um assunto em relação ao guidance lá na frente, nós vamos fazer um mix menor que a gente faria, por quê? Hoje, na unidade Jales, quando ela está fazendo açúcar convencional, a gente está o etanol anidro está remunerando mais do que o açúcar convencional no mercado spot. Então, como a gente tem hedge só financeiro, vale a pena a gente deixar de fazer o açúcar e fazer o etanol anidro e também vai desmontando as posições aí do hedge feito. Então, a gente vai acabar que na unidade Jales nós não vamos fazer o mix ali na casa de 60, como a gente imaginou no início, porque nós estamos privilegiando o etanol anidro durante a moagem de cana convencional. Idade média do canavial, 2,6 anos nesse trimestre. É, sobre preços de açúcar e etanol, que eu vou falar rapidamente aqui, né? Nós tivemos um preço médio de açúcar acima do ano passado. Aqui, o açúcar convencional ele caiu um pouco, mas como a gente teve um mix maior de açúcar orgânico nesse primeiro trimestre, a gente conseguiu ter um preço médio melhor que a mesma época do ano passado. E quando a gente vai para o etanol, a gente teve um acréscimo aqui, ano contra ano, de 15,9% no preço. Os volumes também foram maiores em ambos os anos aqui. A gente já comercializou 67% do ATR produzido nesse primeiro trimestre, né, de tudo aquele ATR equivalente que a gente produziu, somando açúcar e etanol, já comercializou 67%, e dessa comercialização, 40,4% do mix comercializado foi de açúcar. Estoque de etanol está baixo, muito em função que Santa Vitória agora faz açúcar, né? Não faz 100% de etanol como no passado. O estoque de açúcar mais alto, também muito em função que Santa Vitória agora tem açúcar e não tinha no ano anterior. EBIT ajustado, né? Nós tivemos aí 3,8% contra 16,8%. Aqui nós estamos tendo também uma liquidação de hedge de açúcar positiva, né? Que fica abaixo ali fica lá na linha do financeiro, né? Que isso aqui estaria um pouquinho acima, né? Se a gente fizesse esse ajuste aí com os hedges de commodity liquidados. O EBITDA ajustado foi 53,4 e o lucro líquido foi negativo em 14 milhões. Né? Tivemos um prejuízo de 14 milhões no trimestre. Falando um pouco aqui da conta financeira, né, a gente teve uma variação positiva de marcação a mercado dos derivativos, tanto câmbio, indexador de juros e açúcar, muito em função dessa redução, né, dos preços, né? O preço de mercado caiu, né, e nosso preço fixado está aqui em cima, então isso fez um impacto. E na parte indexador foi o fechamento das curvas de juros, né? Que a gente tem swaps, né, do IPCA para DI e as Bs caíram, né, fecharam um pouco aí, né, de 7,6 para 7,2 aqui na de 10 anos. Um ponto importante aqui é que, apesar da gente ter essa variação positiva no financeiro, a gente sempre comenta, né, que a gente não acaba não fazendo o hedge account, que a gente acaba tendo uma, um contraponto quando, nessa questão do derivativo de commodity, ele faz uma marcação a mercado negativa, mas a gente tem um biológico positivo. Quando o biológico é negativo, aqui é positivo, né? Então, o biológico nosso, a gente fechou aí com 187 milhões negativo no trimestre, por causa dos preços de açúcar e etanol que afeta no valor justo do biológico e ter esse impacto negativo. Endividamento fechou em 1.850, 6% acima do último tri da safra 24-25, uma posição de caixa bem confortável, com um BI 500 em caixa, com prazo médio de 4,7 anos. Esse um BI 500
ele cobre as amortizações até a safra 29/30, né? Então, praticamente mais de 4 anos de amortização para frente. Então, a parte aí da dívida está bem distribuída, equacionada. Em relação à hedge, nós estamos com toda essa safra restante 99% fixada a 2.431 por tonelada, né, do açúcar. A safra que vem, 74% fixada a 2.475 e a 27/28, 22% fixada a 2.533. Todos esses preços acima do preço médio histórico, né? Dá para a gente, nesse momento de preço baixo, a gente fixar menos para frente, porque a gente já está fixado, dá para passar um período até o açúcar voltar. Então, ao todo, da nossa capacidade de produzir açúcar convencional, a gente tem ao todo, somando esses 99, 64, mais 22 das safras, nós temos 1,32 safras de açúcar vendido para frente. Custo de produção, eu já tinha comentado um pouco lá quando a gente falou de TCH, ATR, né? Tanto a produtividade de cana por hectare, ATR, e também da moagem menor, que diluiu menos custos fixos. Isso teve impacto direto nesse aumento do custo contábil, né? Do CPV unitário nosso subiu 18,4%. Quando a gente olha para a visão caixa, que eu tiro todas as depreciações do custo da cana e adiciono o que eu já investi em tratos culturais, é, manutenção de safra e também plantio, a gente teve uma variação negativa de 1% na visão caixa de todo o nosso custo, né? Então, e em câmbio, em dólar, por causa da valorização do câmbio, teve uma redução de 9%. Então, esse é um cenário para frente. A gente, mesmo aqui, o contábil, como a gente não vai ter mais esse início de safra com chuva, né, que foi em abril, ele não vai ter essa questão de diluição e tem um ganho, né, que a gente teve nas unidades, aqui também impactou algumas coisas aí da entre safra mais longa, mais curta, que alguns custos de safra acabaram indo para o primeiro mês ali de abril, que a gente também não vai ter, então isso aqui tem uma tendência de queda. É, que falando um pouco da tarifação das importações americanas, né? Isso foi uma notícia ruim, né, para a Jalles, né, que tem o orgânico aí como um mercado importante. O ano passado, os Estados Unidos representou 6%, né, das nossas vendas totais. É, Isso acaba implicando numa perda de competitividade do açúcar brasileiro em relação aos principais players globais por causa desse impacto tarifário. O Brasil é o maior player global de açúcar orgânico, né? Então, isso acaba ameaçando um pouco os investimentos e crescimento de longo prazo desse produto que nós somos líderes com quase metade do mercado global total. Espera que isso mude aí para frente, né? Que mesmo que não seja esse ano, no próximo ano, mas o que a gente está vendo é que aqui, a gente até fez esse gráfico aí na parte inferior do slide, que o Brasil representa 46% do total de açúcar que os Estados Unidos importam. E ele não tem onde buscar esse açúcar se não for no Brasil, só se faltar na prateleira e nas indústrias, né, de doces, chocolates, refrigerantes, todo mundo que compra esse açúcar orgânico para lá deixar de ter esse produto. E o mercado já estava enxuto, tanto que o mercado orgânico estava com uma tendência de subir, ao contrário do convencional, né? Mais uma vantagem aí da gente participar desse mercado de orgânico, ele não tem correlação nenhuma com o preço do açúcar convencional. Ele estava até subindo. Então o mercado está enxuto, não tem de onde buscar esse açúcar, e o que a gente tem visto é que os clientes têm mantido as compras mesmo tendo essa tarifa toda para pagar. Claro que a longo prazo isso é ruim porque vai ter um incentivo muito grande para os demais players produzirem, porque eles vão estar
uma margem muito maior e muito que isso mude, né, para frente, que vai ser provisório isso. O impacto que a gente estima nesse ano é de uma, vamos falar, uma redução de venda dos Estados Unidos de 15 a 20 mil toneladas de açúcar orgânico. Os Estados Unidos representam 70% da nossa exportação de açúcar orgânico, então é reduzir parcialmente essa produção e que dá um impacto no fluxo de caixa de 20 a 25 milhões de reais. Bom, aqui falando do guidance, que eu já antecipei, mas aqui só para concluir, né? A gente reduziu em 5,4% a expectativa de produção para esse ano em relação ao guidance anterior. Mas, como eu disse inicialmente, isso é 10% a menos do que a nossa orçamento inicial para o início de safra, que era de quase 8,3 milhões de toneladas, 8 milhões e 270. Então, isso é um impacto importante, né, na receita e no fluxo de caixa da empresa. Isso daria, da nossa capacidade instalada, a gente faria só 83,5% esse ano. Uma produtividade de 80, 79,8 nas 3 unidades e um ATR médio de 137,7, também caindo 1,6%, seguindo um pouco dessa tendência do Centro-Sul, Goiás e Minas, mas com menor intensidade, como a gente disse. E o açúcar? Por que que a gente está com açúcar com um mix abaixo dos 54 que a gente colocou inicialmente? Em função que o etanol anidro, na unidade Jales, está mais vantajoso de se produzir que o açúcar convencional. Então, quando a gente não está produzindo cana orgânica, nós estamos focando no etanol anidro, que hoje tem dado um resultado melhor que o açúcar. O que a gente está fazendo como empresa, dado esse cenário adverso, né, de uma redução na produção, na receita e no fluxo de caixa livre da empresa? A gente, já naquele guidance que a gente soltou anteriormente, a gente já tinha feito uma redução aí de 40 milhões de reais de CAPEX, que a gente não teria nenhum prejuízo de ficar para frente, e algumas outras questões que a gente melhorou de, de produtividade, por exemplo, no CTT. Nós vamos enxergar um CTT bem mais baixo aí nesses próximos trimestres, que a gente fez uma série de mudanças de conceito e tudo na companhia, e então por isso teria uma troca menor de colhedoras. Então, a gente já tinha reduzido 40 milhões quando a gente soltou o guidance original, e reduzimos mais 51 milhões entre tratos culturais e CAPEX. Então, daquilo que a gente solta guidance aqui, dessas contas, a gente fez uma redução que não cobre tudo que a gente está perdendo, né, com essa quebra de safra, mas ela consegue amortecer isso parcialmente. A empresa está, nas últimas semanas, né, sempre discutindo bastante em todas as áreas, agrícola, indústria, administrativas, para a gente conseguir otimizar, reduzir custo, né, e ser mais eficiente, né? Bom, era isso. A gente agradece aí a atenção de todos. Nós temos ainda 30 minutos aí para o Q&A. Eu trouxe aqui também, nessa reunião, está com a gente aqui nosso diretor operacional, Joel Soares, né, que vai estar disponível aqui também para as perguntas e respostas no que tange aí a área operacional. Obrigado a todos. Vamos seguir para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Sr. Gabriel, pode prosseguir.
Olá, Rodrigo. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que é, o primeiro, olhando um pouco mais o macro aqui, acho que você começou até falando um pouco sobre o cenário e aproveitando aqui seu conhecimento do setor. Uma das coisas que a gente tem debatido muito com os investidores é esse cenário até um pouco dual aqui, né? A gente olha algumas consultorias apontando para um cenário mais forte aqui de produção. Mas do outro lado, a gente vê as empresas com um pouco mais de dificuldade ali para até bater os guidance, né? Um exemplo, claro, como o de vocês aqui nesse trimestre, né? Revisando guidance para baixo. E não só, isso se estende a outras companhias também com uma cana talvez um pouco mais prejudicada frente à queimada do ano passado, etc. E até também uma coisa que chama muita atenção, que é essa volta, né, do mix para o etanol, que é uma coisa que a gente não esperava que fosse acontecer tão cedo, né, dado os preços de açúcar que a gente estava vendo no passado recente, e também uma pressão maior no preço do petróleo. Então, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, né? Como que a gente consegue conciliar, né, esse cenário de o mercado que parece estar um pouco mais long aqui em açúcar, mas do outro lado, quando a gente vai ver o micro das empresas, um pouco mais difícil com mix mais alcooleiro. E aí, o segundo ponto, sobre estratégia, né? Você mostrou ali que parece realmente tem um cenário um pouco melhor para etanol, mas do outro lado também parece que não só vocês, mas outras empresas também, vindo com mix um pouco mais alcooleiro, mas quando a gente olha para o estoque, é um estoque de álcool de etanol mais apertado, né? Dado que teve agora o E30, volume de cicloto parece estar vindo bem. Como que a gente deveria pensar aqui na estratégia de comercialização frente, né? Juros mais altos também, que é um carrego um pouco mais caro, com uma dinâmica também mais incerta aqui na produção do etanol para o resto da safra. São esses dois pontos, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado aí pela participação mais uma vez conosco. Gabriel, separando as duas perguntas, né? Sobre o mix de etanol, isso é um caso bem, é, vamos falar, falhando? Um minutinho só, deixa eu. Eu te ouço bem, Rodrigo. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Você me ouve, Gabriel? Sim, Rodrigo, perfeito. Ah, tá me ouvindo bem, tá bom. É, bom, então a estratégia sobre o mix, né? A gente aqui na Jales, como a gente faz? O etanol anidro aqui em Goiás, que ele tem uma vantagem, né? Aqui em Goiás. É, e além disso, a gente faz hedge financeiro, eu consigo reverter meu hedge. Se o etanol tiver melhor que o açúcar, eu consigo reverter meu hedge sem custo e utilizar melhor essa estratégia, né, de mudar para o etanol. O que eu ganho, a queda do açúcar, ainda ganho o prêmio do etanol em relação ao açúcar spot. Então, não é geral, viu, Gabriel? Então, estou fazendo esse comentário porque isso não é algo que vai acontecer em todas as usinas. Hoje, em São Paulo, que é o grande formador de preço, ainda é melhor fazer açúcar que etanol. Aí, talvez Mato Grosso do Sul também tenha alguma é, vantagem de estar fazendo etanol, mas não é uma coisa generalizada. Inclusive, nas nossas plantas, Santa Vitória continua fazendo o máximo que ela consegue de açúcar e Otávio Lage também, que faz só o hidratado. No hidratado ainda está valendo a pena fazer o açúcar. Então, só fazer esse disclaimer é, que do nosso caso específico, né, que é específico do etanol anidro, e porque a gente tem hedge financeiro que eu desmonto sem custo, caso o etanol fique melhor. E o segundo, sobre estratégia de comercialização, isso é algo que a gente está olhando diariamente. Então, diariamente, a gente está olhando como está o preço do mercado hoje versus carrego versus expectativa desse etanol para frente. Então, a ideia da companhia, a gente até com uma alta que teve recente, a gente comercializou um pouco, porque a gente
a gente parou de comercializar, né, um pouco de etanol para deixar uma boa parte, na casa de 50% do etanol produzido, para comercializar na entre safra, 50 a 55. Mas isso é muito dinâmico, né? E está o tempo inteiro mudando, é uma análise que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Agora, um ponto importante de tudo que você falou, com essa expectativa de uma moagem possivelmente menor no Brasil, e além disso, um ATR menor, que a gente está vendo aí, e está geral, sabe? A gente conversa exceto o Mato Grosso, o MT, né? Que é IMS também, que está impactando menos, e Paraná, mas que não são os maiores produtores, né? O primeiro é São Paulo, depois fica Minas e Goiás, né? Mais ou menos bem parecido ali como segundo e terceiro. Então, nesses estados está tendo bastante impacto, né? TCH e ATR. Então, pode ser que diminua um pouco a produção do Centro-Sul, e o açúcar, aquilo que eu falei no call, né? A gente acredita que o açúcar tá meio que no seu piso, né? Não estamos enxergando espaço para ele cair e talvez mais chance daqui a pouco de recuperar um pouco com essa tendência aí do mercado brasileiro aí no Centro-Sul. Não sei se consegui responder tudo, Gabriel, mas caso não, por favor, pode falar suas dúvidas. Não, tá super claro, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo, Joel. Bom falar com vocês. A primeira acho que é justamente para você, Joel, que é ouvir um pouco, acho que né, a dinâmica do que trouxe produtividade para essa safra abaixo da expectativa, acho que o Rodrigo já endereçou em boa medida. Eu queria entender um pouco, quando vocês olham para frente, quão confortáveis vocês estão no ritmo de recuperação para os próximos anos, né? Assumindo, obviamente, que clima não seja uma questão, é, como que fica a curva para aqueles 9 milhões de toneladas, né, que seriam esperados para o próximo ano, e especificamente para a próxima safra, se tem alguma dinâmica específica em alguma das usinas que seria mais difícil de pensar numa recuperação, né? Por exemplo, o caso do canavial orgânico da Gélice, justamente pela dinâmica da câmara orgânica, essa recuperação seja mais lenta, né? Olhando para o próximo ano. Essa é a primeira. E a segunda, Rodrigo, eu só queria entender um pouco melhor o exercício do açúcar orgânico. Quando vocês abrem um impacto na casa de 20, 25 milhões, isso é um impacto por aquele volume de 15, 20 mil toneladas que são redirecionados? É, ou tem também alguma premissa aqui de preço realizado mais baixo para o resto da safra? Então, só entender um pouco o que está por trás e até o que vocês têm visto, acho, na dinâmica de comercialização do orgânico na ponta. Obrigado. Quem foi que perguntou? O Brussolin. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta, Brussolin. Bom, realmente esse ano nós fomos, todo o setor, eu acredito, o Rodrigo bem explicou já, que a gente foi surpreendido, né, com essas questões climáticas, de em algum momento excesso de chuva com baixa luminosidade, um pouco temperatura média mais alta, depois no fim do ciclo de fevereiro, março, uma seca intensa, né? Então, para nós, o que vale muito, a gente costuma falar que é a distribuição, né? Distribuição de chuva e uma questão climática mais equilibrada entre umidade, temperatura e etc., né? Mas foi o que aconteceu para todos nós. Mas para a próxima safra, esse retorno, né, que a gente, de recuperação que a gente imagina, claro que nós temos cada vez mais investido em tecnologias diferenciadas, como variedades mais resistentes, que isso é para médio e longo prazo. Temos investido também em irrigação, né, para mitigar esses problemas climáticos e principalmente no que diz respeito à distribuição de chuva. A gente tem o exemplo prático aqui nas nossas unidades, né, que é onde a gente tem a irrigação
ou seja de suplementação ou uma irrigação mais plena, nós temos um equilíbrio na nossa produção, né? Então, a gente acredita que com todas essas medidas que nós tomamos, essas expansões de irrigação, tanto na questão de irrigação para o pivô, como irrigação de salvamento, lá na Santa Vitória, principalmente, nós acabamos de, vamos dizer assim, inaugurar, né, um projeto grande de 700 hectares, que já está todo plantado, com variedades adequadas para esse manejo, né, que é um manejo com irrigação. A gente procura colocar nesses projetos as variedades mais responsivas, né, à água. Em falando aqui da cana orgânica, né, nós temos toda a estrutura, né, como o Rodrigo bem explicou, a gente faz um trato cultural basicamente mecânico nessas áreas, né? E quando a gente tem uma chuva, no começo das chuvas, que é outubro, que essas chuvas se intensificam, nós ficamos com impossibilidade de acessar essas áreas, mas no momento que nós tivemos agora a chance de fazê-lo, né, no finalzinho das chuvas, para as canas plantas, principalmente, os plantios, né, nós já tivemos condições melhores de trabalhar, de operar, e a gente acredita, sim, que para a próxima safra teremos uma recuperação importante nas 3 unidades. Bom, obrigado, Joel, pela resposta aí, Brustolin. Se ficar alguma dúvida depois, você pode falar, levanta, dá o grito. Falando um pouco do impacto do orgânico, né? O orgânico, esse range que a gente falou de 20 a 25 milhões, é para essa faixa de 15 a 20 mil toneladas a menos de venda de orgânico, eu vou redirecionar para açúcar cristal e etanol anidro, né? Maximizando o mix de etanol anidro no momento atual, como a gente comentou, caso a gente não venda. Mas a boa notícia é que a gente até teve uma notícia hoje, né, que os clientes estão mantendo as compras, né? A gente não vai ter um crescimento que a gente imaginava, talvez uma redução abaixo dessa que a gente comentou, porque é muito difícil estimar, né, Brussolin? Porque é uma mudança tão radical de repente, né, que ainda está tendo esses desdobramentos, né? E pode ser que daqui a pouco também mude esse 50, volte, né? Então tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Mas esse impacto aí seria desse volume de 15 a 20 mil toneladas, que é a redução do prêmio que eu teria no orgânico em relação aos outros produtos, né? E um orgânico que a gente já fez todo o trabalho nessa cana orgânica, né? Tá tendo esse impacto desse ano com uma produtividade menor, que é uma pena direcioná-la, né, para um produto de menor valor agregado. Por isso que dá esse impacto. Obrigado, Rodrigo. Joel, se eu puder só um follow-up rápido na questão da produtividade. Se a gente for pensar para chegar naqueles 9 milhões de toneladas, né, que eu acho que dado o ponto de partida, ele parece desafiador para o próximo ano, mas vamos dizer daqui a 2. É justo pensar que o maior crescimento, né, o delta, vem já no ano que vem, e daí a safra 27, 28 seria algo incremental para os 9? Ou talvez a gente deveria pensar em algo talvez mais cadenciado, dizendo aqui em algo em torno de 2 anos para chegar lá? A gente, obviamente que é cedo para a gente, né? A gente tem muita coisa, a gente depende de clima. O que a gente fala muito é que nós temos lastro, né? Hoje a empresa já tem lastro para essa quantidade, essa produção de cana, né? O que a gente depende, o que eu falo lastro é canavial bem nutrido, sem falhas, plantios bem feitos, áreas na quantidade adequada, né? E o canavial que a gente chama de canavial resolvido, né? Então, nós temos lastro para produzir essa cana já. O lastro já tá pronto, né? Esse ano que passou, né? Agora, esse plantio que nós estamos encerrando aí para mais um mês e meio, nós temos uma expansão de 3 mil hectares, né? Somando expansão na Santa Vitória e principalmente aqui na Otávio Lage. E temos uma condição de, nos próximos 2 anos, a gente voltar, né, com essa a rampa de crescimento e com essas ações a gente ter aí
uma possibilidade de encher essas plantas, né? Esse é o caminho que nós estamos seguindo, é o trabalho que nós estamos fazendo e repetindo, né? O lastro para isso nós já temos, né? Atividades e tecnologia e trabalho para crescer a produtividade nós estamos fazendo, né? Agora, claro que a gente, de uma forma geral, a gente depende muito de um equilíbrio climático, né? Todo o nosso setor, para que a gente venha atingir esse número com uma velocidade maior. Mas o que a gente pensa é nesse prazo aí que você falou. Tá excelente, Joel, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Joel. Bom poder falar contigo novamente. A minha primeira pergunta é em relação àquele slide, Rodrigo, no qual você faz a comparação ali das usinas com os dados do CTC, né? Slide bem bacana, assim, bem legal. Eu queria só pegar com vocês qual que é a data de corte ali, né? Qual o período que a gente está olhando naquela foto no qual você compara a performance das usinas com os dados que o CTC mostra. E aí, só para ter certeza que eu entendi corretamente, da revisão do guidance, a queda do mix de açúcar, ela está 100% relacionada ao que você comentou dos retornos do etanol anidro na usina Jales Machado estarem maiores do que o açúcar convencional. Só queria confirmar isso, Rodrigo. Ou se tem algum efeito de uma menor cristalização, né? Uma cristalização abaixo do que se esperava inicialmente. Eu só queria confirmar esse ponto. E a minha segunda dúvida é em relação ao açúcar orgânico, né? Você comentou ali, Rodrigo, também, naquele slide muito bacana, destacando a dependência dos Estados Unidos em relação ao açúcar orgânico do Brasil, né? Existe essa esperança do setor de que essas tarifas podem ser renegociadas. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão que você também comentou, Rodrigo, do retorno do etanol anidro. Tá bom. O CAPEX, né, ali do açúcar orgânico demanda mais um pouco. Aí eu queria só entender até que ponto faz sentido continuar com os investimentos que a companhia tem, com a expectativa de mix para açúcar orgânico, ou eventualmente já começar a pensar em shiftar um pouco da cana, talvez diminuir um pouco a expectativa de açúcar orgânico, considerando também, né, como a gente sabe aqui, o perfil perene dessa cultura, assim, só para entender um pouco, talvez até que momento seria possível pensar em diminuir um pouco a aposta aí no orgânico. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado aí por estar junto aí mais uma vez. Pedro, sobre a base de comparação, na hora que eu estava passando o slide, acho que eu comentei meio rápido, mas é tudo abril a junho. Como a gente divulgou os dados do primeiro TRI, então ali nós trouxemos nossos dados desse primeiro TRI comparado com o CTC primeiro TRI. Então, essa é a data, a base de comparação. Sobre o mix de açúcar, vamos falar, não estamos tendo nenhum problema de cristalização. Santa Vitória e Otávio Lage trabalhando naquilo que a gente estipulou para a safra, né? Então, Santa Vitória, como é a primeira safra completa da fábrica de açúcar, então ela tem entregue aquilo que foi investido, né? Inclusive, já a gente tinha batido o recorde umas 2 semanas atrás, com 20.200 sacas no dia, que a capacidade nominal dela é 20 mil. O investimento foi feito. Essa semana já bateu 20.600, Joel, 20.400. 20.400 e pouco, já teve mais. Então, assim, já está performando muito bem. A equipe lá fez um bom trabalho lá da indústria na Santa Vitória, né, para isso acontecer. Então, o Otávio Lage também. Já Jales Machado, a gente tem feito esse trabalho quando está moendo cana convencional. Cana orgânica, a gente continua focando no açúcar orgânico. E sobre o outro ponto, né, dependência do Brasil com os Estados Unidos, se vale a pena shiftar alguma produção já de orgânico para convencional.
Quando a gente fala dos Estados Unidos, hoje, assim, em linhas gerais, a Jalles tem 20% do mercado dela de açúcar orgânico mercado interno e 80% mercado externo. Dos 80% do mercado externo, 70% é Estados Unidos, né? Então, vamos falar assim, do total do nosso mercado orgânico, é um pouquinho acima de 50% é o mercado americano. Então, só que a gente não acha que é momento, né, de tomar nenhuma decisão ainda, porque se existe alguém imprevisível, né, acho que é o Trump. Então, então acho que tem muita coisa que pode acontecer. A gente sabe que tem uma questão política, de ideologia também diferente entre os dois países. O ano que vem nós temos eleição aqui no Brasil, né? E aquilo que eu comentei, né? A curto prazo, eles não têm de onde tirar esse açúcar. O Brasil produz 50%, quase 50% do açúcar orgânico global. É feito aqui no Brasil. Então, os Estados Unidos, a gente representa, né, aquele percentual ali de a metade do que os Estados Unidos importa. Então, eles não tem como, a não ser que tenha um desabastecimento do produto ou troca. E outro ponto importante, Pedro, nessa questão é o seguinte: quando a gente vê o açúcar em si, ele vai ter um impacto direto da tarifa, né? Vamos falar, vai subir, como o produto, né, todo o custo, né, tem logística, tem tudo, vamos falar que subiu de 10 para 50, que é 40%, o açúcar lá no consumidor final, vamos falar que ele chegue 30% mais caro. Só que quando você vai para um produto, vamos falar assim, um refrigerante, ou, ou um doce, um chocolate, esses 30% representam, às vezes, 10%, 15%, ou até menos no custo do produto. Então, aquele custo vai subir 3, 4, 5%, né, com essa tarifa. O problema é a gente perder competitividade ao longo do tempo, porque você imagina, o que eu estou pagando de tarifa no meu produto, se ele comprar um produto da Colômbia, a Colômbia vai receber esses 40% no preço dela, enquanto for necessário o Brasil. Então ela vai ter um incentivo muito grande de aumentar a produção, né? Quem não está com essas tarifas diferentes. Quando o Trump fez os 10% que foi para todo mundo, não afetou em nada a gente, né? Porque aquilo foi para todo mundo. O problema é a tarifa diferencial. Mas, resumindo, né? A gente não vai fazer nenhuma mudança de estratégia. O que a gente faz, por exemplo, se a gente perceber, a gente tem a colheita de orgânico em 3 etapas durante a safra. Já foi feito 2 etapas. Na terceira etapa, à medida que a gente for tendo as confirmações dos clientes, né, que estão mantendo, a gente pode ser que lá no final, ó, essa cana orgânica, eu vou produzir um pedacinho e já vou produzir etanol anidro e açúcar convencional, nem produzo o orgânico. Tem o custo que eu já gastei lá no canavial, né, toda a estrutura que a gente tem comercial, de certificações e tudo que a gente tem que ficaria desperdiçado, né? Mas vamos acreditar aí que a racionalidade, uma hora ela volta. Mas obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeld, do UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Opa, boa tarde, Rodrigo, Joel, time Jales. Obrigado pelo tempo. Eu tenho duas aqui. A primeira em SG&A, se tiver a dinâmica desse trimestre de exportar via Breakbook, eu queria entender assim como é que vocês enxergam essa estratégia daqui para frente, e o impacto líquido dessa operação quando a gente pensa talvez net em margem EBITDA dessa escolha comercial. Se tem uma compensação em receita com a SG&A mais alto, assim, como é que a gente pode pensar essa rota de exportação daqui para frente? E daí minha segunda pergunta é sobre a posição de caixa de vocês. Vocês têm passado com uma posição de caixa relativamente elevada, uma alavancagem sem grandes principais de curto prazo, uma alavancagem baixa. Assim, minha dúvida é se hoje vocês entendem que vocês estão numa estrutura de capital ótima para onde a companhia deveria estar, ou se tem algum ajuste, seja em reduzir dívida, reduzir caixa, reduzir alavancagem, entender como é que vocês entendem a estrutura de capital da empresa hoje. São essas duas. Obrigado.
Obrigado, Matheus. Obrigado aí pela participação. E sobre SG&A, foi até boa a sua pergunta, que o G&A nosso teve uma redução. Se vocês olharem ano contra ano, nós tivemos uma redução do G&A, né, em relação ao ano passado, apesar da inflação e da pressão no custo de pessoal, nós conseguimos ter uma redução nesse primeiro trimestre. O que subiu foi o S, né, que é as despesas com vendas, né, e por que subiram? Porque a gente passou a fazer a exportação do açúcar VHP de Santa Vitória. E isso requer pagamento de frete. Quando a gente fazia só etanol lá, eu não tinha gasto com frete, porque as distribuidoras buscam esse etanol na usina. A hora que eu começo a fazer o açúcar VHP, eu tenho que entregar esse açúcar lá no porto, né? Então, o nosso é feito via caminhão até Iturama, Uberlândia, e aí de Iturama, Uberlândia para o Porto de Santos, vai via ferroviária ou rumo ao VLI. Então, esse é o caminho, né, que o nosso açúcar VHP vai. Então, foi exclusivamente em função disso. E eu gostei da sua pergunta, porque a gente manda esse açúcar para o porto, eu gasto com a logística e depois ele é exportado. Quando a gente olha no nosso trimestre, a gente teve ali 12 milhões de reais de logística e fretes já contabilizados e pagos, que o produto ainda não foi exportado. Então, não tive margem de contribuição do produto que eu já paguei pelo frete. A gente até cita isso um pouco no release. Então, foi boa sua pergunta para até fazer esse comentário, tanto porque subiu despesa com vendas, como também porque que teve parte do produto que já foi pago a logística e que ele não foi reconhecido na receita, porque ainda estava no porto, né, o VHP. É, e o que mais que tinha do DNA? Sobre break book, né? O break book a gente faz pro orgânico, né? É um custo do cliente, porque a gente entrega o açúcar no porto e lá para frente é o cliente que faz. A gente fez um embarque aí no primeiro trimestre de 10 mil toneladas, né? Que foi um sucesso e acaba tendo uma eficiência na cadeia, né? Principalmente quando os containers estão num preço mais caro e reduz também nosso custo ali com descarregamento e carregamento do açúcar, né? Dá uma eficiência maior. E voltando para a posição de caixa, a gente está com caixa alto, de fato. O custo de oportunidade desse caixa, a gente tem aplicado aí, baixou um pouco, a gente estava aplicando aí no CDI mais 0,3, né? E nosso custo médio da dívida é CDI mais 0,7, né? Que a gente até colocou no nosso release, isso em termos anuais, né? É, a, a, a rentabilidade das aplicações caiu um pouco, tá ali, fechou aí no trimestre CDI mais 0,1, nesse trimestre, e o mercado, eu estou pagando CDI mais 0,7. Então, está me custando aí na casa de 0,5% ao ano carregar esse caixa, que é um seguro para a empresa, né? E por quê? Porque o nosso setor, como é cíclico, né? Acaba que tem altos e baixos, é importante a gente ter uma robustez do caixa. A gente sempre gostou de trabalhar com uma liquidez no caixa para estar sempre conseguindo fazer uma dívida bem ajustada, de longo prazo, bem negociada, e principalmente em função do nosso negócio. E como agora ela ficou, as oportunidades de captação estão muito boas, se a gente captasse uma dívida hoje, ela seria a bola, CDI bola praticamente, e all-in, com todos os FIIs de distribuição e tudo, ficaria ali na casa de CDI mais 0,3. Então, não está barato carregar essa dívida em função da vantagem que ela dá de segurança, né, para a empresa. Sobre a alavancagem, se a estrutura de capital está adequada, a gente, eu até comentei no último call, a nossa alavancagem que a gente gosta de ficar é daí para baixo, né? Então, ou seja,
A gente agora jamais faria novos investimentos, a não ser aquilo que a gente falou, de encher a usina, né, de aproveitar ao máximo, otimizar os ativos nesse nível de alavancagem. Vamos falar, então, nós estamos no patamar que super confortável, mas que a gente gosta de estar daí para baixo, ainda mais num país com todas as incertezas do Brasil, né, de política fiscal, de, dos voos de galinha que a gente acaba tendo sempre aí. Então, assim, a gente, juros altos, né, que a gente, você pegar 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente imaginava que o juro estaria na casa de 8, 9, 1 ano e meio atrás, né, 2 anos. Acabou, ao invés de começar a ceder, ele fez foi subir para 15. É, então é daí para baixo, Matheus. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Gutilha, do BTG. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Fala, Rodrigo. Fala, Joel. Tudo bem? Boa tarde. Uma pergunta só rápida aqui do nosso lado. Queria entender como que vocês estão esperando a evolução do custo unitário caixa agora para essa safra, por favor, já que vocês mudaram um pouquinho o guidance, colocando uma moagem um pouco menor. Então, eu queria entender como que vocês esperam essa evolução agora no contra ano para o resto dessa safra, por favor. Ô Gutila, obrigado aí pela pergunta. A gente não soltou guidance em relação a custo, mas vou te dar só um norte, né? Sem a quebra de safra, a gente estava tendo um pouco de aumento, inflação, às vezes inflação mais uma coisinha na questão de custo de pessoal, mas nos demais custos a gente estava conseguindo uma redução, insumos, vamos falar, fertilizantes, defensivos, óleo diesel, tudo abaixo do que a gente tinha aí previsto. Então, a gente estava indo para uma estabilidade aí nos custos de ano contra ano. Só quando quebra a produtividade, 75% do custo nosso é cana. E a cana, toda a amortização, falando um pouco aqui de CPV, né? Toda a amortização do custo dela vem do trato cultural, do plantio que eu fiz para trás, e manutenção de entre safra também, mesma coisa para trás. Agora, quando a gente vai para o custo caixa, que é esse que eu estou construindo esse ano, ele está mais baixo do que o ano passado, só que a questão do volume de toneladas ser menor, acaba que a gente espera que vai ter um aumento de custo em função da produtividade. Se a produtividade se mantivesse estável, a gente teria de estabilidade ou até uma reduçãozinha dos custos aí para o ano. Então, não sei se eu consegui esclarecer até onde eu posso aqui. Perfeito. Deu sim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Joel, obrigado pela pergunta aqui. Tem um ponto só que eu queria voltar aqui, Rodrigo, sobre esse tema do açúcar orgânico e as tarifas dos Estados Unidos. Eu acho que no comecinho do call, quando você coloca, né, que se essa situação se estende por mais tempo, o risco de longo prazo é que a gente veja novos entrantes. Eu queria tentar explorar um pouco esse tema aqui. Eu sei que é um cenário, né, difícil de prever no momento que a gente está, dada toda a imprevisibilidade, né, que você já colocou aí dos temas dos Estados Unidos, mas o que é o cenário para vocês aonde a gente começa a ver novos entrantes de outros países, né? Quem seriam esses novos entrantes e quanto tempo a gente precisa ter, né, dessa situação que a gente está vendo hoje para que isso passe a ser viável, né? Mas para entender assim, na tua cabeça, o que é a barreira de entrada para a gente começar a ver esses outros players tomando espaço do Brasil, eventualmente, num cenário mais conservador? É porque chama bastante atenção aqui que, por mais que você tenha uma capacidade, né, de repasse de preço para Estados Unidos, né, pela composição de custo de quem está comprando o teu produto lá na ponta, né, conseguir repassar para o consumidor, isso deveria viabilizar, né, outros entrantes. Então, mas para entender um pouco
né? Como é que você qualifica esse risco? Quanto tempo a gente precisa ver e quem seria, né, esse novo entrante nesse caso? Obrigado. Obrigado, Troiano. Assim, os principais entrantes aí são aqueles que já produzem, né, hoje, que seria eh, Colômbia, em primeiro lugar, Argentina e Paraguai. Então, esses três países, né, eles não são grandes produtores de cana-de-açúcar, né? Então, alguns deles não têm nem jeito de aumentar esse volume. E aqueles que têm, a conversão de uma área convencional para orgânica, ela leva para exportar para os Estados Unidos 4 anos. Então, não é rápido, né, para isso acontecer, né? Então, isso demoraria alguns anos e, e seriam esses países, né? Não tem outros países. A gente tinha o mercado europeu, ele é importante para a gente, mas já foi maior, o mercado europeu. E lá eles passaram a produzir um pouco de açúcar orgânico de beterraba. Foi um dos pontos que ele reduziu um pouco a representatividade para o Brasil, porque eles começaram a produzir um açúcar orgânico de beterraba e a Colômbia fez um acordo bilateral com a Europa. Então, enquanto a gente paga 419 euros para entrar 1 tonelada de açúcar orgânico na Europa, a Colômbia fez um acordo bilateral que ela paga nada ou quase nada. Então, ela teve um benefício importante que ela foi pegando, tendo um share maior desse mercado lá na Europa. Mas a questão dos Estados Unidos seria é, é, devagar que aconteceria isso, mas como eu disse, a gente acho que muita coisa pode mudar aí no cenário e a gente o que tem fazer é aumentar a nossa participação na própria Europa, na Ásia, no mercado interno, que a gente está crescendo também no varejo, né? A gente já é a segunda marca, né? Não sei se eu cheguei a comentar aí no último call, mas hoje no varejo de açúcar orgânico no Brasil, a segunda marca era a Camil, né? No açúcar União orgânico, hoje é o Itajá e Laterre, né? Que, que ainda estão atrás só do açúcar orgânico da Native, né? Então a gente é um mercado menor, mas ele está crescendo. Ele está crescendo todo ano. Para a indústria também, o açúcar orgânico tem crescido para fazer açaí orgânico, doces orgânicos. Então, vamos fazer isso e os Estados Unidos a gente acredita que vai reverter mais na frente, né? Obrigado, Rodrigo, super claro. Obrigado você, Troiano. Prazer tê-lo aqui participando conosco, viu? Obrigado. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde, queria agradecer a Amanda aí pela condução do call, agradecer a todos os participantes aí, os nossos investidores. A gente queria estar trazendo notícias melhores, né? Mas vamos falar, nosso negócio depende um pouco da natureza, do clima, e infelizmente às vezes tem surpresas positivas e às vezes tem que o clima ajuda e tem vezes que ele não ajuda, né? Então, agradecer a participação de toda a empresa, está fazendo o dever de casa, né, para tentar, ao máximo, mitigar esse impacto no fluxo de caixa que nós temos com essa redução de moagem. E agradecer aqui nosso time de RI, o Natal, Jaqueline, que trabalharam aí bastante, time financeiro, né, para fazer aí todo o material do trimestre e o call de resultados. Obrigado a todos, uma boa tarde. A teleconferência do primeiro Amanda. trimestre de 2025 e Ô, Amanda, 26 da Jalles está... Oi, Amanda, perdão? o Joel vai se despedir aqui Oi. também. Eu só queria reforçar o que o Rodrigo já falou, né? Nós estamos firmes, propósito e dedicação, né, na otimização dos processos, redução de custo, de OPEX, de CAPEX, né?
sem, obviamente, comprometer o bom andamento da companhia, né? E estamos à disposição e agradecidos aí pela presença de todos. Muito obrigado. A teleconferência do primeiro trimestre de 2025-26 da Jalles está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada.